comigo aí o versículo 1 e 2 de Mateus 5, por favor. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vendo as multidões, uau, parou. Seus discípulos se aproximaram dele e se assentaram. Assentar fala de não ter pressa. Os discípulos se aproximaram. Então, nós já vemos aqui uma diferença entre multidão e uma diferença entre multidão e discípulo. Este sermão do monte não é para a multidão. Esse sermão do monte é para os discípulos. Então o Espírito Santo colocou isso ao meu coração, na hora que eu estava orando a Deus ali. A gente não pode tratar de qualquer jeito. Nós estamos diante de um ensino de Jesus Cristo. Não é o pastor, não é porque é o pastor Júnior, não. Tira isso da sua cabeça. Nós estamos aqui, irmãos, diante do maior sermão de todos os tempos, o maior pregador de todos os tempos, Mateus 5, 6 e 7. Aqui no Sermão do Monte é a mensagem e o mensageiro, é profecia e o profeta. Então, para não menosprezar, desvalorizar a importância dessa passagem, do que estamos tratando aqui, eu acredito que o conteúdo na internet, ou assistir o culto pela internet, não vai gerar o mesmo propósito, a mesma mudança de que está aqui sentado na igreja, com a Bíblia aberta, aprendendo e degustando e se aproximando da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não sei como é que está aí, se alguém mandou mensagem perguntando? O pessoal está perguntando, só coloca um comunicado aí, por razões do alto, por razões maiores, o culto hoje não será transmitido. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos ler Mateus capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximando os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez estamos diante da sua palavra, nesta noite de ensino, nessa noite onde estamos construindo um lugar para a sua presença aqui neste lugar, Senhor. E nós queremos dar toda atenção, Pai, toda atenção. Nós queremos abrir o nosso coração diante da sua santa palavra. Ministre a nós, Senhor. Tira aquilo que impede, limpa a nossa terra, dos espinhos, das pedras. Que o nosso coração seja uma boa terra. E que possamos, ó Deus, receber a sua palavra. Que possamos, ó Deus, mergulhar nesse estudo tão precioso nesta noite, em nome de Jesus, amém. Sermão do Monte, a constituição do reino de Deus. Todo reino tem um rei, tem os súditos, todo reino tem normas, tem leis, tem os princípios, tem os valores. E quando falamos de reino, estamos tratando de uma realidade de governo, estamos falando de uma questão política, econômica, estamos falando de questões de ser submetidos a um poder. Isso é reino, amém? Reino é um governo. No reino existe o rei, existe as leis, existe a cultura do reino, existe os súditos que se submetem ao rei, existem normas que precisam ser cumpridas. Então a Bíblia fala que Jesus é o rei, e aqui no Sermão do Monte nós estamos tratando do quê? Das leis, das normas
do reino de Deus, do governo de Deus. Estamos debaixo do governo de Deus. Então o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Amém? Aqui nesses 3 capítulos, precisamente, Mateus 5, 6 e 7, e Lucas 6, e alguns trechos que estão nos evangelhos, de forma recortada, em alguns pontos dos evangelhos. Quando falamos do Sermão do Monte, estamos falando justamente desses códigos, das leis do reino de Deus. A gente tem uma ideia de que só porque estamos na nova aliança, estamos na graça, não há lei. Mas a lei continua. Amém, irmãos? Nós temos uma ideia, não, eu estou debaixo da graça, então a lei, o que terminou foi a lei cerimonial. A lei, ela serviu como o caminho para apontar para Cristo. O fim da lei é Cristo. E o que Jesus faz aqui? Jesus, ele vai ampliar a lei, ele vai ressignificar a lei. Então, no Novo Testamento existe lei. E onde está essa lei? No Sermão do Monte. O Sermão do Monte é as leis do reino de Deus. Moisés foi escolhido como libertador e Deus tirou o povo do Egito. E Moisés subiu o quê? O monte recebeu o quê? A lei. Então, a ordem é o seguinte: primeiro Deus nos liberta do Egito. Primeiro Deus libertou o povo do Egito, né? E aí Moisés subiu o monte, e ele recebe a lei, e ele então passa a lei para o povo. Da mesma forma é no Novo Testamento. Jesus nos salvou, amém, irmãos? Ele nos chama para sermos os seus discípulos. Ele sobe o monte, e aqui exclusivamente essa montanha lá em Israel, um monte onde ele começa então a ensinar a lei de Deus. Ele começa então a transmitir para os seus seguidores, ele entrega aos seus seguidores a lei. Mateus capítulo 5, 6 e 7. E aqui esses 3 capítulos vai apontar para o perfil do cristão, para o perfil daquele que é seguidor de Jesus. Aqui vai apontar para as características verdadeiras, as características do verdadeiro discípulo de Cristo. Aqui vai revelar a vontade de Deus para os seus seguidores. Então, estamos diante da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo para os seus seguidores. Estamos diante de Jesus abrindo o seu coração, o que Ele espera dos seus seguidores, dos seus discípulos. A descrição, aqui ele vai apontar a descrição dos seus seguidores. Na série The Chosen, alguém já assistiu? Quem não assistiu? Está em pecado, viu? Você que não assistiu The Chosen, você está em pecado. Se arrependa hoje. Vai lá para a Netflix, lá tem a primeira temporada está na Netflix, ou abaixa o aplicativo aí, você precisa assistir porque é fantástico. Lá na série The Chosen, quando Jesus está compartilhando com Mateus o que ele deveria escrever, então ele começa a ditar para Mateus: Mateus, eu vou pregar. É como se Jesus estivesse preparando, amanhã eu vou trazer uma mensagem, eu vou pregar, eu queria que você já escrevesse o meu sermão. E aí Jesus acorda Mateus na madrugada, na série The Chosen. Jesus acorda Mateus na madrugada e diz para ele: escreve, eu quero começar assim, eu quero começar como um mapa, eu quero começar um sermão como um mapa onde as pessoas vão me encontrar. Então na série, Jesus começa a falar: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão
a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí Mateus fica impressionado, e Mateus faz a pergunta: mas onde está o mapa? Você disse que era um mapa. Aí Jesus vem e diz: se as pessoas quiserem me encontrar, é esse grupo de gente que eles precisam procurar. Olha que tremendo. E eu fiquei tão encantado com isso, que de fato é isso. Se queremos encontrar onde estão os discípulos de Jesus, eles são pobres de espírito, eles são mansos, eles choram, eles são limpos de coração. É esse tipo de gente, esse é o padrão dos discípulos. Esse é o padrão dos seguidores. É nesse perfil que o cristão precisa ser enquadrado. Os padrões, o estilo de vida, eles são pobres, eles são mansos, eles são pacificadores, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, eles são limpos de coração. Eles são perseguidos. Eles são perseguidos pelo mundo. Agora imagine Jesus compartilhando isso com seus seguidores. O discípulo, o meu seguidor, aqueles que estão dentro do meu reino, aqueles que se submeteram à minha vontade, eles não estão conformados com o padrão deste mundo, porque eles são sal da terra. Os meus discípulos são luz do mundo. Os meus discípulos são aqueles que quando vão orar, eles dizem: Pai nosso que estás nos céus. Os meus discípulos são aqueles que conseguem discernir e sabem quem é Deus de verdade, porque não serve a dois senhores. É muito poderoso, irmãos. Os meus discípulos são aqueles que não se dobram diante das riquezas. Os meus discípulos são aqueles que buscam os tesouros dos céus. Os meus discípulos, os discípulos que fazem parte do meu reino, são aqueles que não vivem ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque eles sabem que basta cada dia o seu mal. Os meus discípulos, eles descansam, porque eles sabem que o seu Deus, assim como ele protege os pardais, assim como ele cuida dos lírios do campo, ele sabe, o meu discípulo sabe, que eu vou suprir todas as suas necessidades. Os meus discípulos, eles não vivem como os pagãos, irmãos, que vivem correndo, ansiosos pela vida, não. Os meus discípulos sabem que é a minha presença, que não são realizações, conquistas, que vão fazer ele feliz. Os meus discípulos, eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque ele sabe que as coisas que ele precisa serão acrescentadas. Esses são os meus discípulos. Esses são os discípulos que Jesus está procurando nesses dias, que serão felizes nele, que serão completos nele. E nós estamos vivendo um tempo tão complicado, irmãos. Nós estamos vivendo uma era tão difícil. Nós estamos vivendo um tempo em que
A graça barata está sendo pregada onde? Venha para Jesus como você está e permaneça. Não. Para ser discípulo de Jesus tem que negar a si mesmo. Graça barata. Esse livro aqui fala do Sermão do Monte. E olha o que ele diz. Esse autor aqui, Bonhoeffer, é um alemão da época do nazismo. Era um teólogo, pastor, que viveu na era do nazismo. E olha o que ele escreveu em 1937. Ele escreveu assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo. Em 1937, ele escreveu essa verdade. Por quê? Porque na época do nazismo, principalmente o Hitler, ele se considerava um discípulo de Jesus. Ele se considerava um seguidor de Jesus. E ele foi preso por conta da sua pregação na época, esse autor aqui. Porque naquela época já existia uma pregação de graça barata, de graça sem preço, de graça sem custos, de graça sem confissão de pecado, sem arrependimento. E aí quando nós lemos esse livro, e nós percebemos o nosso contexto atual, de pessoas querendo servir a Jesus, mas não querem que Jesus mude as suas vidas, não querem transformação, não querem negar a si mesmo, não querem pagar o preço. Por isso, irmãos, é tão precioso, nesses dias nós pararmos para meditar no Sermão do Monte. Como é que começou o Sermão do Monte? Vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se, sem pressa. É como se Jesus estivesse falando: vamos passar um tempo aqui e vamos aprender. E aproximou os seus discípulos e passou Jesus a ensinar. Então nós estamos diante do ensino de Jesus, do ensino do coração de Jesus, as palavras de Jesus. John Stott diz que é o manifesto cristão, é uma carta que Jesus deixou para os seus discípulos. Tem 3 sermões principais na Bíblia que eu gostaria que você meditasse nele. 3 sermões de Jesus que são os principais. O principal deles é Mateus 5, 6 e 7, amém? Então qual é a lição de casa que eu deixo para você? Leia, pare um tempo e leia Mateus 5, 6 e 7. Existe outro sermão de Jesus, que é um sermão mais exclusivo de Jesus, quando ele está indo para o Getsêmani, e aí Jesus pega os seus 12 ali na ceia, e Jesus prega mais uma mensagem. João, capítulo 13 ao capítulo 17. Esse é o segundo sermão de Jesus. E o terceiro sermão de Jesus, que eu gostaria que você meditasse nos seus devocionais, é o sermão profético, sermão escatológico, Mateus capítulo 24. Anotou aí? Amém, irmãos? Mateus 5, 6 e 7, sermão da montanha. João capítulo 13 ao 17, o sermão íntimo de Jesus aos seus discípulos antes dele ir para a cruz. E Mateus 24, o sermão escatológico, onde Jesus vai falar sobre os sinais do fim dos tempos. São mensagens do próprio Jesus. Quem gosta de ouvir um pregador aqui? Quem pode me falar o nome de um pregador que você ama, que você gosta de ouvir? Mais alguém? Luciano Subirá, quem mais? Pode falar, gente, fica em paz. Eu gostaria de saber as suas referências. Vamos lá.
Douglas Gonçalves. Quem mais? Sandro, quem você está ouvindo? Não, mas um pregador legal. Tá bom, vamos lá. Quem mais? Quem? Lucinho, bacana. Mais alguém? Xuxa, ouvi Xuxa aí? Não. Sandra Alves, olha tanta gente boa aí, né? Alguém falou Camila Barros, Bazo, Ângelo Bazo, Augusto Nicodemos. Uau, isso aí já é outro nível, né, legal? Pastor André, quem gosta do pastor André? Dorato. Só porque ele está aqui, né, gente? Pastor Daniel Madruga. Pastor Rogério. Pastora Hélia. Pastora Hélia ficou maior por quê? Torcida organizada. Hã? Daniel Júnior. Vinícius Oliveira. Ah, da hora. E Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. É ele, cara. Então eu te dei 3 sermões dele. Jesus, o Deus encarnado está falando. Jesus, o Emanuel. Jesus, o que é Emanuel, gente? Deus conosco, o próprio Criador de todas as coisas. Hebreus 1:3 diz: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, quem sustenta todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. Verso 1 de Hebreus 1: no passado falou por meio dos profetas, Deus falou por muitas vezes pelos pais, de muitas maneiras, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo seu Filho, o qual designou o herdeiro de todas as coisas. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus 5, é o próprio Criador dos céus, o Deus que se fez homem, abrindo o seu coração. Irmãos, Deus, Ele se comunica. O nosso Deus é um Deus transcendente, é um Deus que está no alto lugar, mas é um Deus que se comunica, é um Deus que revela. Jesus está revelando o coração dele, da Trindade aqui, nessas páginas. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que quando você estuda o Sermão do Monte, você está entrando em terreno sagrado, santo dos santos. É a voz do próprio Deus. Que privilégio, que experiência incrível. Mas ao mesmo tempo esse sermão é esquecido. Veja nas redes sociais, comece a pesquisar sobre o Sermão do Monte. Pouco material sobre o Sermão do Monte, poucas mensagens sobre o Sermão do Monte. Assim como o Vinícius falou na primeira mensagem aqui, não se faz um estudo 5 meses estudando o Sermão do Monte. Uma série de pregações sobre o Sermão do Monte. É pouco, nós não vemos. Por que será? Eu tenho uma ideia por que falamos pouco sobre o Sermão do Monte. Sabe por quê? Porque ele é confrontador. Quando você lê o Sermão do Monte, é uma espada, irmão. Ele vem para ferir. É muito radical. É muito radical. O Sermão do Monte, ele vem contra a cultura. Ele vem na contramão.
Eu acho que é por isso que a gente para a nossa vida, por isso que a gente não, quando passa por essas páginas, a gente vira elas, porque de fato vai confrontar. Não tem como nós lermos esse texto aqui, não tem como, se você não chorar pelos seus pecados. Quando você lê, quando você medita da forma correta, é impossível você sair do mesmo jeito. Vai ter lágrimas nos olhos, vai ter autoanálise, você vai examinar você. É isso que ele faz. Você vai olhar para cá, para esse texto, e você vai falar: meu, onde eu estou enquadrado aqui? Porque eu acho que é por isso que pouco se fala sobre ele, pouco se estuda sobre ele, porque de fato, irmãos, ler é estudar e é chorar, é ler, estudar e rever sua vida. É por isso que pouco se fala sobre o Sermão do Monte, pouco se estuda sobre o Sermão do Monte, mas a minha expectativa é que seremos transformados. Seremos transformados. Vamos lá então? Verso 3. Nós vamos hoje refletir no verso 3. Semana passada eu falei que Jesus começa o Sermão do Monte, a primeira palavra é bem-aventurado. É a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, termina com maldição. E Jesus começa, depois de 400 anos de silêncio profético, quando Jesus inicia o seu ministério, a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus oficialmente aos seus seguidores é bem-aventurados. E o que é bem-aventurados? Macários, palavra grega, mais do que feliz. Então a proposta do reino de Deus é felicidade. Amém, irmãos? Jesus quer felicidade. Aliás, você nasceu com anseio pela felicidade. Existe um anseio dentro de nós por felicidade. Foi isso que nós falamos na semana passada. Tratamos aqui 3 aspectos sobre a verdadeira felicidade. Quando lemos o Sermão do Monte, quando falamos de felicidade do reino, a felicidade do reino, em primeiro lugar, ela vai abraçar o que o mundo repudia e vai repudiar o que o mundo aplaude. Então, tudo que o mundo está aplaudindo, o reino de Deus vai repudiar. Então, a felicidade do reino é diferente, é inversa. Segundo, eu tratei aqui, segundo ponto da semana passada, é que a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas externas, mas de uma satisfação interna. Então, a felicidade do reino de Deus é interna. Coisas externas não vai trazer nenhum preenchimento para a sua vida. Terceiro, que trabalhamos aqui a semana passada, só para deixar pontuado, que a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro. Quando lemos o Sermão do Monte, Jesus não está oferecendo algo para o futuro, porque ele diz assim: bem-aventurados são, não serão. Bem-aventurado, é possível ser feliz, satisfeito, é possível viver em alegria hoje, irmãos. Amém? A gente acha que servir a Deus é ser cabisbaixo, triste, delegado, legalista, fariseu, juiz. Não. A proposta do reino de Deus, a proposta de Cristo para nós é uma verdadeira felicidade. Mas a nossa felicidade não é coisas, não é o lugar. Nossa felicidade é Jesus. A forma que nós vamos caminhando. Todo cristão, ele precisa ser mais alegre ao se relacionar com Deus. Todo cristão precisa ser mais satisfeito ao se relacionar com Deus. Amém? Então,
o Sermão do Monte, a primeira palavra é bem-aventurados, mais do que feliz. Quantos aqui podem levantar sua mão e dizer que é mais do que feliz? De verdade, eu sou feliz, irmão. Paulo está na cadeia e está falando assim, alegrai-vos, cara. Ele está preso e está falando, alegrai-vos. Irmãos, é tão maravilhoso quando você chega nessas irmãzinhas que não tem nada, não tem uma casa, não tem um seguidor no Instagram, mas você chega na pessoa, é uma alegria plena. Quando eu fui no Ceará, foi uma das coisas que eu percebi na vida dos cristãos lá, uma alegria, eles se alegram com tão pouco, eles se alegram, eles têm uma satisfação, assim, um prazer neles. Reino de Deus, felicidade do reino de Deus é contentamento, irmãos, é felicidade, é saber que Cristo é quem vai trazer alegria para nós. Por isso que em Filipenses 4,13 Paulo vai falar, eu posso tudo. Aí no verso 12 ele fala, porque eu sei estar bem em qualquer situação. Jesus é a nossa felicidade. Bem-aventurados, você é bem-aventurado, você é feliz. Sua felicidade não é o tênis que você tem, sua felicidade não são seus títulos, sua felicidade está em conhecer a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vamos então tratar hoje sobre bem-aventurado os pobres de espírito. Nós vamos ficar nesse versículo hoje. Bem-aventurado os pobres de espírito. Mais do que feliz é aquele que é pobre de espírito. 3 pontos nós vamos trabalhar hoje. O que não é ser pobre de espírito? O que significa ser pobre de espírito e por que devemos ser pobre de espírito? Amém? Para quem está anotando, é esses 3 pontos que nós vamos trabalhar aqui. O que não é ser pobre de espírito? Então nós vamos tentar tirar todas as dúvidas. O que significa de fato ser pobre de espírito? E o terceiro é por que devemos ser pobre de espírito. Então o que não é ser pobre de espírito? Não é pobreza financeira. Aqui Jesus não está falando de pobreza financeira. Não há mérito nenhum em ser pobre financeiramente. Então aqueles que, eu sou pobre, então eu não tenho. Não, Jesus não está falando sobre isso. A pobreza em si não tem vantagem nenhuma. Vários fatores porque existe pobreza e miséria no mundo. A pobreza é o resultado da queda. A pobreza é consequência do pecado, mundo caído. Veja a visão de Deus para o povo de Israel. Será que você consegue ir comigo em Deuteronômio capítulo 15? Quando Deus separou o povo de Israel, olha o que ele disse para o povo. Deuteronômio capítulo 15. Quem está comigo aqui? Então, pobre de espírito, não, se você, poxa, eu achei que eu era pobre, então... Vamos ler o capítulo todo rapidinho aqui. Olha o que Deus diz. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Deus estabeleceu uma lei. Ao fim de cada 7 anos era o ano do perdão. Era o ano de perdoar as dívidas. Verso 2. Este, pois, o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitará o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. De estranho pode exigi-los, mas os que tiverem poder do teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dar por herança para o possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidar de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará. Como tenho dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos.
e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Verso 7, quando entre ti houver um pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhes abrirá toda a mão e emprestarás o que lhe falta, quanto bastes para a sua necessidade. Verso 9, um conselho: guarde-te para que não haja pensamento vil no teu coração, e nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos não sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhes deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra e em tudo o que empreenderes. Verso 11, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Então vamos lá, muita calma aqui. Quando falamos de pobreza, a pobreza é resultado da queda, do pecado, de um mundo que se afastou de Deus. O objetivo de Deus nunca foi a pobreza financeira, a miséria. Amém, irmãos? Tem gente que acha, não, eu sou miserável. Não, não é esse tipo de coisa. Deus estabeleceu a nação de Israel para ser modelo para as outras nações. E Deus colocou a lei da remissão para que houvesse entre a nação de Israel equidade. O que é equidade? Equidade não é igualdade. Eu mandei uma foto para o Wellington. Se você conseguir colocar a foto para mim, Wellington, bem simples aí no seu zap, eu até esqueci de te avisar. Uma coisa é igualdade, outra coisa é equidade. E eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa foto, porque essa foto vai falar mais do que eu tentar explicar para os irmãos a ideia do princípio bíblico para nós, para a igreja, para o povo de Deus, do reino de Deus, o que Deus espera do seu reino. Havia 4 classes de pessoas que Deus estabeleceu que o povo cuidasse. A primeira era a viúva, a segunda classe era os órfãos, a terceira classe eram os estrangeiros e a quarta classe eram os pobres. Deus estabeleceu a nação de Israel para que eles cuidassem esses quatro grupos de pessoas. O desejo de Deus para a nação de Israel era equilíbrio. Ninguém poderia ter falta de nada. Por isso, ele estabeleceu o 7º ano como ano da remissão, para que houvesse equilíbrio, para que houvesse equidade. Olha a diferença de igualdade para equidade. Igualdade é eu entregar uma bicicleta igual para todos, mas cada uma dessas pessoas tem uma condição diferente, uma estrutura diferente. Olha o que é equidade. Equidade é cada um dentro do seu da sua necessidade. A outra foto. Essa primeira foto fala de igualdade. Essa segunda foto fala de equidade. Quem está entendendo? Essa é a proposta no reino de Deus. A proposta no reino de Deus é gerar essa equidade. Ninguém pode ter falta de nada. Por que Jesus disse, os pobres vocês sempre vão ter com vocês? Porque é uma questão de pecado. O mundo caiu, o mundo se rebeliou, então sempre vai haver pobreza. De fato, foi o que a Bíblia diz em Deuteronômio 15. Os pobres sempre vão existir, mas
no meu reino, no meu povo, haverá equilíbrio, haverá equidade, não igualdade, haverá equidade, cada um receberá a porção segundo a sua necessidade. Quem está entendendo, irmãos? Por que existe pobreza, desigualdade social, exploração? Por que existe pobreza? Falta de oportunidade das pessoas. Por que existe pobreza? Oportunismo, ganância. Por que existe pobreza? Preguiça. Amém, irmãos? Por que existe pobreza? Preguiça, irmão. Por que existe pobreza? Ação maligna. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Por que existe pobreza? Consequência de maldições e erros. Por que existe pobreza? Resultado de brigas, de guerras, de confusões, de brigas de poderes. Muitas pessoas já cresceram em um ambiente de extrema miséria e pobreza, e são vítimas. Nós vivemos hoje uma consequência como sociedade de vários fatores, principalmente no bairro onde nós estamos inseridos, um bairro de miséria, de pobreza. E essa é a vontade de Deus? Você acha que essa é a vontade de Deus, irmãos? Não é a vontade de Deus, plena de Deus. Toda essa briga política que existe hoje, que durante anos debatendo socialismo e capitalismo, socialismo vindo com essa visão de dividir tudo para todo mundo, o capitalismo vindo com mérito, com as pessoas que precisam trabalhar e elas merecem aquilo que elas trabalham, e essa confusão política que existe até hoje não resolve o problema da pobreza no mundo. Por quê? Porque por trás de tudo isso, ganância, por trás de tudo isso, existem tantos outros fatores, infelizmente, é por isso que a pobreza sempre vai existir, até que Cristo venha estabelecer seu reino de forma plena. Amém, irmãos? Agora deixa eu dizer algo para os irmãos, porque talvez você se considere pobre. Quem se considera pobre aqui? Pobre financeiramente, vamos lá. Levanta a mão. Pode abaixar a mão que nenhum de vocês são pobres. Quem tem casa para morar aqui? Quem tem alimento? Saúde. Mas pobreza financeira. Vamos tratar de pobreza financeira. Quem tem qualquer tipo de posse aqui? Um carro, uma casa, um tênis. Quem tem um tênis aqui, pelo amor de Deus? Qual é a pobreza do conceito bíblico? Vamos tratar de pobreza no conceito bíblico. Pobreza no conceito bíblico era uma pessoa que não tinha onde morar, pessoa que ficava mendigando. Esse é o conceito de pobreza na Bíblia. Quando uma pessoa trabalhava para se sustentar, ela já não era considerada pobre, no conceito bíblico. Quem está me ouvindo, irmãos? Então a gente precisa trazer mais clareza para isso, sabe? E a gente acha, não, você não é pobre. Você não é pobre porque você tem o do bom e do melhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A Bíblia, ela vai falar sobre o acúmulo das riquezas. A Bíblia vai falar sobre o amor ao dinheiro. A Bíblia vai falar sobre falta de generosidade. E a Bíblia vai condenar isso. Isso é condenado pela Bíblia. Mas a Bíblia não é contra você ter suas posses. Aliás, a Bíblia nos incentiva a sermos generosos, a ter para compartilhar. Não ter para reter, mas ter para compartilhar. Ananias e Safira. Eu poderia citar vários textos aqui que falam sobre isso. Vou citar 2 só. Provérbios 37. Olha o que o escritor aqui diz.
peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga que quem é o Senhor? Ou empobrecendo eu venha furtar e profanar o nome de Deus. Então a ideia de Deus, a proposta de Deus é equilíbrio. Onde está o grande problema? Extremo. Ser extremista demais. Quem está me entendendo, irmãos? Porque rico por rico, todos aqui nós somos. Todos somos. Segundo o padrão bíblico, todos somos. Se você tem mais de um tênis, você é rico. Porque naquela época ele só tinha uma sandália. Se você tem duas, você já é rico. Então é claro que tem uns que têm mais riqueza que os outros. Isso é claro. Mas a Bíblia nos orienta como súditos do reino de Deus, como pessoas que servem ao Rei de toda a terra, que nós sejamos generosos, que nós possamos se compadecer do pobre, ajudar. No reino de Deus, nenhum dos nossos irmãos podem ter falta de alguma coisa. É isso que sempre passamos aqui na igreja. Quando nós estamos aqui na igreja, sempre passamos isso. Se tem alguém que está passando alguma necessidade, nos procure. Isso é ser igreja. Amém, irmãos? É partilhar, é ser generoso. Então, existem centenas de textos que vão falar sobre isso. Então, a pobreza que está sendo tratada aqui não é a pobreza financeira. Ok? Amém, irmãos? Mas existe um conselho e uma exortação na Bíblia sobre o excesso das riquezas, sobre o acúmulo de bens. Existe sim, sobre o amor ao dinheiro. Nós devemos ter cuidado com essas coisas. Todos nós devemos ter cuidado, todos, para não deixar com que o objetivo maior da nossa vida seja a riqueza. Olha o conselho que Paulo dá para Timóteo. 1 Timóteo 6,17. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Não ponha a esperança nas incertezas das suas riquezas, mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Irmãos, no reino de Deus, você dá e Deus multiplica. Mas você é multiplicado para compartilhar mais, para abençoar mais. Já parou para pensar como uma igreja aqui na Zona Leste de São Paulo, isso que deixa muitos admirados, uma igreja pequena aqui de 200 membros, consegue fazer tanta coisa, e igrejas que tem toda uma estrutura financeira não consegue fazer? Não é porque nós temos, não é porque nós, não, é porque nós entendemos a lei da semeadura, a lei do semear, de ajudar. Quem está entendendo isso? O exemplo maior de generosidade, de prosperidade, de riqueza é o nosso pastor Daniel Madruga. Esse homem é generoso. Eu falo porque eu convivo com ele há 41 anos. Um exemplo de generosidade, irmãos. Glória a Deus pela vida do nosso pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Nós deveríamos tratar um assunto aqui só sobre essa questão de riqueza, sobre essa questão de dinheiro, qual que é a vontade de Deus para cada um de nós, porque quanto mais Deus entregar para você, mais com certeza o nome dele vai ser glorificado, porque você vai usar isso para a glória de Deus, amém? Quantos recebem isso aqui, irmãos? Glória a Deus. Fecha a mão e fala: Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa a minha vida. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar algo, não espere você chegar lá para começar a ser generoso hoje, porque aquele que for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então não é pobreza financeira.
Segundo, não é pobreza espiritual no sentido de relaxo, descuidado com a vida espiritual. Não é isso, tá, irmãos? Você que é relaxado com a sua vida espiritual, você que tem pouco conhecimento bíblico, você que não tem disciplina espiritual, você que não tem hábito de orar sempre, buscar Deus sempre, isso não é pobreza espiritual, isso é relaxo. Relaxo. Ignorância, irmãos, deixa eu falar algo aqui, posso falar? Tem gente que está há anos dentro da igreja e não saiu do beabá da fé, irmão. Ah, pastor, não sei. Não sabe porque não se dedica, porque falta interesse, porque falta desejo de buscar, porque se você buscar, você vai aprender. Ao contrário, a Bíblia diz que nós devemos ser ricos na fé, sermos ricos no amor, sermos ricos em graça, sermos cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento de Deus. Quem está me ouvindo aqui? Então não é pobreza espiritual no sentido de relaxo, descuidado com vida de oração, não é isso. Eu sou pobre de espírito, porque eu quase não consigo orar, não. Se você não está conseguindo orar, é porque a sua carne está dominando a sua vida, é ela que está governando, então você precisa matar ela na oração, amém? A gente precisa ser cheio, muito do Espírito sobre nós, irmãos. A Bíblia fala, seja cheio do Espírito, cheios de graça, cheios de amor, amém? Cheios de amor, cheios da revelação de Cristo. Essa pobreza aqui também não é timidez, sabe? Tem pessoas, não, eu sou tímido. A pessoa não se posiciona na fé e se apega nisso. Isso é covardia, isso é ficar em cima do muro. Não é esse tipo de pobreza espiritual. Aliás, Apocalipse 21 fala que ficarão de fora os tímidos. Sai de cima do muro, irmão. Sou tímido, na oração é tímido, na evangelização é tímido. Não, eu não, irmão, sai de cima do muro. Paulo falou para Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, não é sobre você, é sobre Ele. É Ele quem te capacita. Você precisa se posicionar, eu preciso me posicionar. Então essa timidez não é ser pobre de espírito. Aliás, se você se acovardar, vai ficar de fora. E a gente está chegando a um tempo que o negócio vai estreitar para o seu lado. Medo de falar a verdade, medo de se posicionar, medo de dizer sobre a sua fé, medo de se posicionar no trabalho, em casa. Irmão, é radicalismo. Então, ser pobre de espírito não é ser tímido. Ser pobre de espírito não tem a ver com baixa autoestima. Sabe? Não sei se você conhece alguém complexo de inferioridade. Tem muita gente complexo de inferioridade. Por conta da estética, por questão de sentimentos, emoções, se sente, sabe, a pior das pessoas. Meu amigo, minha irmã, você é a imagem de Cristo. Não tem ninguém como você, seu DNA é único. A íris dos seus olhos são únicas, a sua voz. Ninguém tem a voz como a sua voz. Quem está me ouvindo aqui, irmãos? Tem gente, não, eu não sei pregar porque eu tenho... Irmão, se tem alguém que não deveria estar pregando por conta da voz, essa pessoa sou eu, porque eu falo pelo nariz. Mas não é sobre mim, é sobre Jesus. Ele pega o fraco e ele levanta. Glória a Deus por isso, irmão. Então, não é complexo de inferioridade, não tem a ver com isso, não tem a ver com a aparência da pessoa, no sentido, irmão, você carrega a presença do Espírito Santo. Não se compare. Uma coisa que você precisa tirar da sua vida, pare de se comparar. Deus não trabalha dessa forma.
Deus não trabalha desse jeito. É claro que tem pessoas mais talentosas, claro que tem. É claro que tem pessoas que têm mais habilidades, sim ou não? Mas Deus não está procurando isso. Deus não está procurando talento, porque se Ele procurasse talento, sabe quem Ele ia converter? Ele ia converter o Djavan. Ele ia converter o Djavan. Imagina o Djavan louvando a Deus, aquele jeito dele lá. Que Deus possa convertê-lo. Mas Deus está procurando talento? Deus está procurando técnica? Deus está procurando uma aparência boa? Não, tem que ser uma aparência melhor, o mais lindo possível para pregar. Ô irmão, não é isso. Deus está procurando pessoas disponíveis. Disponíveis. Então, complexo de inferioridade não tem a ver com o reino de Deus. Não tem a ver com o reino de Deus. Deus usa quem Ele quer. Deus usa da forma que Ele quer. O que Ele quer de você é posicionamento. Se posicione. Se posicione, amém? Em nome de Jesus. Então, fechando. O que é ser pobre de espírito agora? Nós primeiro trabalhamos o que não é ser pobre. Existem muitas outras coisas, mas não vai dar para trabalhar. O que significa ser pobre de espírito, então? Vamos lá. Quem está comigo aqui ainda? É o primeiro degrau. Jesus começa com ser pobre de espírito. A primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é um reconhecimento total da sua dependência de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Duas palavras para pobres na Bíblia. A primeira palavra é a palavra pinês. E a ideia é de alguém que trabalha para ganhar vida, que não tem falta de nada, mas não é rico não é rico de forma elevada, mas não padece necessidade. Isso é um tipo de pobreza, essa é a primeira palavra. Ele tem, mas não tem aquele absurdo, como eu, acho que como você também, né? Tem um pouquinho, mas não tem. A segunda palavra é a palavra pitocos. É essa palavra que Jesus usa aqui. E a palavra pitocos descreve uma pobreza absoluta, uma pessoa que está afundada em miséria, mendigando, uma extrema necessidade. O que significa ser pobre de espírito? Significa ser uma pessoa que está mendigando, uma pessoa que reconhece a sua miséria, reconhece que precisa de Deus. Assim como Davi era rico, mas Davi chegava diante da presença de Deus e dizia: eu não tenho outro bem além de ti. Isso é ser pobre de espírito. O pobre de espírito, bem-aventurado é o homem que entende, que recorre, que sabe que é carente totalmente da presença de Deus, que sabe que só está respirando porque Ele é misericordioso. O pobre de espírito é alguém que sabe quem é, por isso toda vez que ele vem diante de Deus, ele vem com o coração quebrantado e contrito. Pobre de espírito é aquele que vem diante de Deus e diz assim: Senhor, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Ser pobre de espírito é alguém como Salmo 63, ó Deus, eu te busco ansiosamente, porque a minha terra, o meu coração é como uma terra seca. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é orar como o publicano, que chegou no altar, estava o fariseu e o publicano. O fariseu: ó Deus, te dou graças porque eu não sou como eles. O publicano não: Deus, nem ousou levantar a cabeça. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Isso é ser pobre de espírito. O primeiro degrau para você receber a felicidade de Deus e ser bem-aventurado é você reconhecer isso. Eu sou pobre de espírito. Eu sou carente de Deus. Pobre de espírito, João Calvino disse, é aquele que em si mesmo foi reduzido a nada
e sabe que o que repousa sobre ele é a misericórdia de Deus. Ser pobre de espírito é chegar diante de Deus como Moisés: Senhor, não sei falar. Ser pobre de espírito é chegar como Isaías diante de Deus e dizer assim: estou perdido, sou um homem de impuros lábios. Ser pobre de espírito é orar como Pedro, quando Jesus operou a pesca maravilhosa, irmão José. Pedro se prostra diante de Jesus, e a Bíblia diz que ele diz: afasta-se de mim porque sou pecador. Ser pobre de espírito é como Paulo em Romanos 7, que orou dizendo: miserável homem que sou. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer, irmãos, que você está falido sem Deus. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer que você está debaixo da ira santa de Deus. O que é ser pobre de espírito, Ian? É você reconhecer: eu mereço o juízo de Deus. Eu mereço o inferno. Eu sou pecador. Eu não posso me salvar. Isso é ser pobre de espírito. Para ser pobre de espírito, irmão, só existe uma forma: você precisa se esvaziar. Se esvaziar do orgulho, de autossuficiência, de vaidade, de vanglória, de arrogância. Não tem como ser discípulo de Jesus e ser orgulhoso. Não tem como ser discípulo de Jesus e ser arrogante. Não tem como ser discípulo de Jesus e ser autossuficiente. Não tem como ser discípulo de Jesus e ser autoconfiante. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é reconhecer todo dia que você só está de pé por causa da misericórdia de Deus. Amém? Isso é ser pobre de isso é ser pobre de espírito. Agora, por que devemos ser pobre de espírito para encerrar? Por que eu devo ser pobre de espírito? Porque é a única maneira de você entrar no reino de Deus. O que diz o texto aí? Bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Assim como ficar na garagem da sua casa não te faz um crente, frequentar a igreja não te faz um cristão. Ser frequentador de igreja não te faz um cristão. Receber título na igreja não te faz um cristão. Ser dizimista não te faz um cristão. O que te faz ser um cristão é reconhecer: eu sou pobre de espírito. Só quem é pobre de espírito que vai entrar no reino dos céus. Então não adianta, não tem como vir com vanglória. Não tem como. Tem que baixar a bola. Tem que baixar a bola. Vai ter que murchar a bola. Não tem como, irmão. Não tem como, não tem. Para entrar no reino de Deus, sou miserável. Sou pecador. Reconhecer seus pecados. Não tem graça verdadeira sem confissão de pecados. Você está confessando seus pecados? Você tem o hábito de terminar o seu dia e confessar seus pecados? A gente está meio contaminado com a lepra da insensibilidade. A gente mente e sai com a cara lavada e acha que isso é normal, cara. A gente mente com a cara lavada e a gente é, como diz o pastor André, a gente é terrível. A gente faz absurdo aí fora e vem aqui e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem.
Não dá para a gente viver dessa forma. A gente tem que chorar pelos nossos pecados. E depois, aí a gente vai tratar sobre bem-aventurados que choram. Mas hoje a gente está tratando só sobre o que é ser pobre de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu já estou encerrando. Por que devemos ser pobres de espírito? A única maneira de você ser salvo. A única maneira de você ser salvo é ser pobre de espírito. Não tem outra, irmão. Não tem outro método em lugar nenhum. Só é possível ser cheio de Deus se você se esvaziar e ser pobre de espírito. Enquanto você não for pobre de espírito, Deus não será tudo na sua vida. Enquanto você não enxergar suas misérias, jamais Jesus será sua maior riqueza. Enquanto você não reconhecer a sua feiura de pecado, jamais você vai entender o perdão de Cristo. Jamais, jamais, jamais. Enquanto você não entender e reconhecer que você é pobre de espírito, miserável, você não pode salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Enquanto você não reconhecer isso, você não será pobre de espírito e você não vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Como podemos reconhecer se somos pobres de espírito? Quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo, somente. É somente Cristo, mais nada. É todo dia sair dos nossos lábios, se não fosse Cristo. Quem está me ouvindo aqui? Não é se não fosse o meu dinheiro, não é se não fosse Cristo. Eu estava conversando com uma pessoa alguns dias atrás sobre isso. A pessoa tentando, de alguma forma, mas você me abandonou, mas você me deixou. Eu falei, rapaz, Jesus não te deixou. Você só está de pé. Mas se não fosse Cristo, eu falei, de fato, você entendeu, se não fosse Cristo, você não estaria aqui hoje. Se não fosse Cristo, a pastora Hélia não estaria aqui hoje respirando. Se não fosse Cristo, o Sandro, o Cleito não estaria aqui hoje. Se não fosse Cristo, o Jair, não fosse Cristo, o Adalécio não estaria aqui hoje. É Cristo. Então, como eu sei que sou pobre de espírito, ou estou pelo menos entendendo, é quando toda a base da sua aceitação por Deus está nos méritos de Cristo, somente. É Cristo, porque dele, por ele e para ele estão todas as coisas. Nada mais, nada mais, nada mais. Uma pessoa pobre de espírito não busca nenhum outro tesouro e experiência além de Cristo. Até tem os privilégios, até recebe bênçãos, até celebra, mas o seu coração, a sua vida, sua maior riqueza é Cristo. Cristo Jesus. Só Ele. Quando podemos saber que somos pobres de espírito? Quando o nosso coração estiver totalmente desprovido de toda vaidade. Então eu sei que eu sou pobre de espírito. Como Jó. Jó, mesmo sendo um homem piedoso, porque era, mesmo se desviando do mal, mesmo suportando toda prova, ele diz, em Jó 42, 6, eu me arrependo no pó da cinza. É isso, irmão. É dessa forma que a gente tem que se apresentar diante de Deus. Não com pressa, não para bater cartão, mas reconhecendo que é Ele. Que é Ele que tem nos sustentado. Como podemos saber se somos pobres de espírito? Quando o nosso coração ansiar pela presença de Deus mais do que qualquer outra coisa.
Aí eu vou, pelo menos, entender isso. Pelo menos compreender, entrar no caminho e compreender que nós só estamos aqui por causa de Jesus. Já parou para pensar? Eu estou encerrando agora. Pode ficar de pé que a gente encerra em 5 minutos. Já parou para pensar que daqui a alguns anos, tudo que você tem não vai valer de nada? Já parou para pensar nisso? Em 1990, o Bitcoin que fala Bitcoin, essa moeda, fala aí, dona Marta. Coin. Sabe quanto valia o Bitcoin em 1990, quando ele começou? 0,000,1 centavo. Sabe quanto vale um Bitcoin hoje? 30 mil dólares. Quem investiu nisso hoje é bilionário. Mas bastou uma mudança na área digital para perder tudo. Para perder tudo. Em 40 anos, muitas pessoas conseguiram chegar a patamares altos. A Argentina, em 1990, era um dos melhores da América do Sul. Na década de 90, a Venezuela era considerado o Caribe da América do Sul. Hoje são países miseráveis. Quem já ouviu aquele ditado, a roda gigante? Sobe e desce. Já parou para pensar que daqui 20 anos, daqui 30 anos, muita coisa pode mudar? Então, nós só estamos aqui por causa de Jesus. Ele é suficiente. Ele é a razão da nossa vida. Você pode perder tudo. Amanhã pode bater um decreto aqui, fechar essa igreja. Colocar um selo ali na igreja. Como já estão trabalhando com a reforma tributária para gerar muitos tributos sobre a igreja. Eles não estão brincando. Eles não estão brincando. Aqueles que estão presos ao sistema, à estrutura, aqueles que estão presos ao glamour, aqueles que estão presos a essas coisas, eu não sei qual será a reação dessas pessoas. Mas se hoje você cultivar no seu coração que Jesus é suficiente, que Jesus é a razão da sua vida, que Jesus é tudo que você precisa e nada mais, que Jesus é o seu maior tesouro, que a presença dele vale mais do que ouro, do que prata, do que qualquer outra coisa. Quando chegar um momento de ter que se desprender, você está com as suas mãos leves. Sabe quando você carrega as coisas com a mão leve? Não tem apego. Entende, pastor? Não tem apego. Não se apega. Vive como peregrino. Vive com o olhar na eternidade. É a agenda global de 2023 a 2030, muita coisa no cenário geopolítico, econômico, muita coisa vai mudar. É por isso que nós nos apegamos a Jesus. Amém? Vamos encerrar orando? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite. E quando nós realmente meditamos com profundidade na sua palavra, não tem como, Senhor, sair daqui da mesma forma. Nós reconhecemos
Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de mim, Jesus. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém.